Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre fatores que afetam a solubilidade e forma de expressar a concentração. Vamos lá? Bom, gente, antes de tudo, vamos entender o que é solubilidade. Solubilidade é a quantidade máxima que a substância pode se dissolver em um líquido e expressar-se em mols por litro, gramas por litro ou em porcentagem de soluto ou solvente. Aí você pode me perguntar: por que substâncias misturam de modo a formar solução enquanto outras não fazem? Por que a água pode se misturar com álcool, mas não com a gasolina, por exemplo? Aí, o que acontece? Isso se deve, gente, às ligações químicas que existem entre a molécula de cada substância. A água é uma substância polar, quais as moléculas são unidas por pontos de hidrogênio. Já o álcool também é uma substância polar. Suas moléculas são ligadas por pontes de hidrogênio mais fracas do que a água. No caso da gasolina, é uma substância polar. Entre as moléculas que ligam, entre as moléculas existem as ligações de Van der Waals, que são ligações ainda mais fracas do que as pontes de hidrogênio. Sendo assim, quando misturamos água e álcool, as ligações intermoleculares, tanto da água quanto do álcool, são quebradas. E aí permite a formação de novas ligações, também do tipo pontes de hidrogênio. Já na mistura da gasolina e a água, não vai resultar numa solução. Por quê? Porque as suas moléculas não se unem devido às diferenças de polaridade. Por conta disso, tá bom? A solubilidade existem regras. Quais são? As substâncias polares tendem a se dissolver em solventes polares, assim como substâncias apolares tendem a se dissolver em solventes apolares. Como aqui, ó, a gasolina e o querosene são misturas, são solventes apolares. Eles se misturam. Já a água e a gasolina são divergentes. É uma mistura polar e outra mistura apolar. Bom, deixa eu seguir. Então, dessa forma, vários compostos inorgânicos como ácidos, bases, sais, que são polares, se dissolvem em água, já que ele é um solvente polar. Por outro lado, a gente Por outro lado, os compostos orgânicos, que geralmente são apolares, se dissolvem em solventes orgânicos também apolares em geral. Aquela coisa que eu te falei antes, da gasolina e do querosene, água e álcool, entendeu? Enfim, e é possível, a gente pode dizer que a água vai dissolver várias substâncias e por isso que ela é conhecida como solvente universal. Sim. Outro fato que pode afetar a solubilidade, além das propriedades do soluto, do solvente, a temperatura e a pressão também vai exercer uma influência aí. Bom, na maioria das substâncias, vai ter um aumento da solubilidade com o aumento da temperatura. Isso geralmente acontece quando os solutos são dissolvidos com absorção de calor, no qual a gente dá o nome de dissolução endotérmica. Por outro lado, existem substâncias que se dissolvem com a liberação desse calor e por isso tendem a ser menos solúveis com o aumento da temperatura. Nesse caso, a gente nomeia dissolução exotérmica. A variação dos coeficientes de solubilidade da,
das substâncias em função da temperatura pode se expressar em gráficos denominados curvas de solubilidade. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Pronto, esse é o gráfico. Vamos lá. Perceba que as solubilidades do nitrato de potássio, do cromato de potássio, do cloreto de sódio aumentam com a elevação da temperatura. Já o sulfato de cério tem a sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura, ou seja, nesses três casos aqui a curva é ascendente e só nesse a curva é descendente. A pressão vai exercer também uma grande influência nas soluções que contêm gases, gente. A solubilidade dos gases em solventes, líquidos, depende muito dessa pressão. Quando a gente aumenta a pressão sobre um gás, de certa forma o gás é empurrado para dentro do líquido, ou seja, a sua solubilidade vai aumentar. Já que, como eu estava falando na questão da pressão, né, que eu esqueci de passar o slide, me desculpem, mas a solubilidade dos gases em solventes líquidos depende muito da pressão. Quando um gás não reage Quando um gás não reage com o líquido na solução, a lei de Henry vai explicar a influência da pressão nesse sistema. O que a lei de Henry vai nos dizer? Ele vai nos dizer que a solubilidade de um gás no líquido é diretamente proporcional à pressão sobre o gás em temperatura constante. Como a gente pode ver aqui, ó, esse gráficozinho, aqui temos o O2 e aqui N2, oxigênio e nitrogênio. Aqui é a pressão e aqui é a solubilidade. O que a lei de Henry nos falou, que a solubilidade vai ser de um gás é diretamente proporcional à pressão que esse gás sofre na temperatura constante. Então está aqui, ó. Se eu aumento a minha pressão, eu aumento a minha solubilidade. A forma de expressar as concentrações de uma solução, ela deve ser feita por volta de unidades quantitativas. São usadas as chamadas unidades de concentração, que são as medidas quantitativas da afinidade do soluto que se dissolve. Um dos modos é a concentração comum, que também é chamada de concentração em gramas por litro, que vai relacionar a massa do soluto em gramas com o volume do volume da solução em litros. Aqui temos C, que se representa a concentração comum, lembrando que é sempre gramas por litros. M1 vai ser a massa desse soluto e o volume da solução vai ser representado por V. Outra forma de se expressar é através da densidade. Ela vai relacionar a massa e o volume da solução, geralmente as unidades são gramas por litro ou gramas por centímetros cúbicos, e a gente deve ter cuidado porque a concentração comum relaciona a massa do soluto com o volume da solução e densidade, a massa da solução com o volume dessa solução. Aqui temos D igual a M vezes V, sendo que esse M aqui é a mesma coisa do valor do soluto mais o valor do solvente. Só você substituir aqui. E o V vai ser o volume dessa solução. Deixa eu mudar aqui. Já na concentração de quantidade de matéria, cientificamente ela é mais usual, porque esta concentração vai relacionar a quantidade de soluto com o volume da solução, geralmente em litros. A unidade dessa forma de expressar a concentração é um mol. Temos aqui Cn igual a N1 vezes V, sendo que N1 é a mesma coisa que M1 minúsculo, que vai ser a massa do soluto em solução, gramas, né, gente?
E M1 maiúsculo vai ser a massa equivalente ao mol do mesmo. Já que no título, a gente pode relacionar a massa do soluto com a massa da solução, ou volume do soluto com o volume da solução. Aí na fórmula a gente tem aqui, ó, T igual a M1 e M, ou T igual a V1 vezes M. M1 vai ser a massa do soluto em solução, é a mesma coisa lá da anterior, em gramas. E V1 vai ser o volume do soluto. MV, massa e volume da solução, respectivamente. Está bem explicadinho aqui. O valor do título nunca será maior que 1, porque não possui unidade, e ao multiplicarmos o resultado obtido por 100, teremos a porcentagem de soluto presente na solução. Passei de novo, deixa eu voltar. Desculpa. A forma, no caso a fração molar aqui, representada por x, de um componente A em solução é a razão do número de mols desse componente pelo número total de mols de todos os componentes. A soma dessas frações molares de todos os componentes de uma solução deve ser igual a 1, isto é, XA, XB, XC, XD e assim sucessivamente, tem que ser no final igual a 1, tá bom? Já a molaridade, é porque eu confundo, que tem molaridade também. Enfim, molaridade ou concentração molar é o número de mols de soluto dissolvido por litro de solução. M igual a N1 vezes V. M é a molaridade, N1 é o número de mols no soluto e V é o volume da solução. A molaridade, que eu falei para vocês que eu confundi com a outra lá, a molaridade é o número de mols de soluto dissolvido por quilograma de solvente, ou seja, molaridade igual ao número de mols de soluto sobre a massa do solvente em quilo. Já a forma de expressar a concentração em partes por milhão, ppm, é a unidade que nos permite expressar a concentração de substâncias extremamente diluídas, relacionando a massa do soluto e a massa da solução em grama multiplicada por 10 elevado a 6. Aí aqui tem a formulazinha, ok? A gente pode fazer também relação entre a concentração comum, densidade e título para calcular a concentração de uma solução. Aí aqui, acho que não vai dar para mexer. C igual a 1000 vezes D vezes T. E foi isso, a gente fica por aqui mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. E aquele ditado, né, que eu digo sempre, quem gostou bate palma, quem não gostou paciência. Tchau!